Olá, meus irmãos, graça e paz. 7 dias para crer e viver, 7 sinais para crermos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo possamos ter vida no seu nome. Hoje estamos falando do quinto sinal, Jesus andando sobre as águas, Evangelho de João, capítulo 6. E esse sinal é muito precioso porque os discípulos eles tinham descido para o mar, estavam ali atravessando aquele mar, e aí veio aquela tempestade, eles estavam com muito medo, e aí Jesus veio andando sobre as águas, e eles pensaram que era um fantasma, e Jesus disse: eu sou, não temais. E aí o Pedro falou assim: ó Senhor, deixa eu andar sobre as águas. E aí ele tentou, mas logo que começou a afundar, e aí Jesus o socorreu, e assim que entrou no barco, a Bíblia diz que fez uma grande bonança. Marcos capítulo 6, verso 52, diz que eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães, porque o coração deles estava endurecido. A gente entende, queridos, que lá na multiplicação dos pães, Jesus provou aqueles discípulos, mandando eles alimentar aquela multidão, e eles foram reprovados. E aí eles precisaram passar por uma outra prova. E eu imagino que Jesus andando sobre as águas era uma provação. E eles não foram aprovados porque não entenderam o milagre da multiplicação. Esse versículo me chama muita atenção porque a pergunta é: será que nós entendemos o milagre da multiplicação? Será que se eles tivessem entendido, eles teriam passado apuros? Será que se eles tivessem entendido, eles teriam andado sobre as águas? Será que se a gente tiver entendido mesmo o milagre da multiplicação, nós poderíamos fazer as coisas que Jesus fez e obras maiores ainda? Penso que sim. Como que nós precisamos entender o milagre da multiplicação? E qual que é o segredo desse milagre? Eu penso que é um só. Jesus está dizendo que Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o suprimento de Deus para toda a necessidade do homem. Se a sua necessidade é de pão, Jesus é o pão. Mas se a sua necessidade é de cura, Jesus é a cura. Se a sua necessidade é de dinheiro, Jesus é a riqueza e a glória. Então, qualquer que seja a sua necessidade, Jesus é o suprimento de Deus para a sua necessidade. E quando você crê nisso, qualquer que seja a prova que você passar por ela, você vai ser aprovado nela, porque você vai passar confiando em Jesus, confiando no cuidado dele pela sua vida. Jesus disse assim: sou eu, não temais. Sou eu é o nome de Deus. Jesus é Deus. A Bíblia diz que quando aconteceu isso, aí eles creram que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E eles adoraram a Deus por causa disso, adoraram a Jesus por causa disso. A prova de que nós aprendemos sobre o milagre da multiplicação, a prova de que nós temos desfrutado de Cristo como suprimento para toda a nossa necessidade, é que nós somos aprovados nas provações dessa vida e nós passamos por ela adorando a Deus, glorificando a Deus. Que você possa mesmo ser aprovado em todas as situações de provas na sua vida e que o Senhor possa ser glorificado em tudo na sua vida.